E aí, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês uma apresentação sobre o básico de programação. Isso vai ajudar vocês a entender outros vídeos no futuro. Caso você já saiba, já manja um pouco, esse vídeo talvez não seja para você, mas para quem está iniciando mesmo, quem não sabe. Vou abordar os tópicos de entrada e saída, variáveis, que são variáveis, controle de fluxo, repetição e função. Esses são os elementos básicos da programação. Isso é usado em todas as aplicações e todas as linguagens vai ter esses elementos aí, beleza? Então vamos seguir. Primeiramente vamos falar da entrada e saída. A entrada seria todos os recursos que a gente precisa para gerar a nossa saída. A saída seria o que a gente espera do nosso sistema. Por exemplo, digamos que a gente quer calcular o IMC, por exemplo, o IMC da pessoa. A entrada seria os dados da pessoa, ser um peso e a altura. O IMC é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, beleza? Aí, nesse caso do IMC, a saída seria o IMC em si, aquele número lá da pessoa. Se ela está com a massa corporal mais magra, se está mais gorda, com base nessa fórmula aí. Beleza? Vamos ver outros exemplos aqui. Esse aqui é um pouco mais complicado. Por exemplo, digamos que a gente tem a seguinte situação. Tem um mercado grande, um atacadista, algum do tipo assim, e tem a necessidade de notificar o responsável de cada setor. Por exemplo, chega uma carga de carne, quero notificar o gerente e o responsável do açougue. Por exemplo, chega uma carga de limpeza, eu quero notificar o responsável da limpeza e o gerente, independente do tipo de carga, ele sempre vai ser notificado. Vocês conseguem pensar quais são as entradas desse sistema e quais seriam as saídas? Pausa aí e pensa um pouco. Beleza? Vamos então discutir qual que seria as entradas. Uma das entradas seria a própria chegada do caminhão, né? Seria a chegada e o tipo dela. Ou pode ser pego por sensor, ou o próprio motorista pode informar quando ele chega no local. Uma outra entrada que precisa ter, mas ela não precisa ser feita de forma recorrente. Ela precisa ser feita apenas uma vez só e atualizada conforme necessário. Seria os dados justamente do gerente, por exemplo, dos encarregados, você precisa de todos, o telefone deles, né? Aí a saída seria a notificação em si. Mais pra frente eu vou mostrar um exemplo de como que faz para notificar via Telegram. É bem facinho daí de usar. O Telegram não tem custo para usar nada, é bem fácil de você enviar notificação pelo celular usando o Telegram. Beleza? Esse aqui é um exemplo, né, das entradas. Algumas são que vai precisar na hora, outras você pode carregar apenas uma vez e vai usando. E a saída é o resultado final. Nem sempre vai estar tão claro isso, mas é sempre interessante pensar nesse formato de entradas e saídas, porque facilita o desenvolvimento. As variáveis. As variáveis é onde a gente vai guardar as informações do nosso sistema, do nosso software, por exemplo. Das entradas, das saídas ou alguma outra informação temporária que a gente usa durante esse caminho entre ter o início das informações até ser a notificação, por exemplo. Voltando ao exemplo do MC. As variáveis seriam o peso, a altura e o próprio IMC, que seria uma variável de saída. Beleza? Mas mais detalhadamente, o que seriam as variáveis? A gente pode imaginar uma variável como se fosse um copo. Tipo, ele armazena o que a gente quer lá. Por exemplo, água, café. Posso armazenar areia? Posso. Uma variável seria nesse sentido. Eu posso armazenar o que eu quiser lá dentro. Posso armazenar o valor 5 no copinho vermelho e o valor 8 no copinho azul. Beleza? Aí como que é a declaração das variáveis, né? Esse aqui é um exemplo em Python, tá vendo? Tem o vermelho recebe o valor 5 e o azul recebe o valor 8. Beleza? Se eu quisesse colocar uma palavra, uma letra, colocaria entre aspas, por exemplo. Azul Python, por exemplo, entre aspas, seria o azul teria o valor Python escrito. Aí aqui eu trouxe um probleminha para vocês resolverem. Eu quero que você troque o valor entre as variáveis vermelho e azul. Pausa o vídeo aí e faz aí. Beleza? Conseguiu fazer? Caso você não tenha conseguido fazer, não fique chateado, porque eu mesmo não consegui fazer isso quando eu vi da primeira vez. Ele é um pouco difícil. Se você pensar no mundo real, talvez ajude um pouco. Por exemplo, você vai ter um copo de café e outro de guaraná, por exemplo. Você precisa trocar os copos de lugar. Quer trocar um com o outro.
Se você jogar um direto, você vai perder um líquido, né? Você precisa armazenar em outro lugar temporário, é o que está aqui, tá vendo? Você precisa de uma variável temporária para resolver esse problema, beleza? Aqui imprimiu, trocou de valor o vermelho com o azul, certo? Agora um outro item aqui, o controle de fluxo. O controle de fluxo ele é usado para tomar decisão, por exemplo. Em determinado momento, caso aconteça tal coisa, eu quero fazer tal ação. Né? Aí isso dá por chave, são recursos específicos da linguagem, né? Chama if, else, algumas linguagens têm case, por exemplo, Python não tem esse. Né? Mas isso não impede de desenvolver algo similar. Por exemplo, se digamos que a gente está no cálculo do MC. Aí a gente calculou o MC está acima de 40, isso já é grave, já indica que a pessoa já está bastante fora do peso. Né? Aí a gente precisa tomar alguma ação em relação a isso. Beleza? Vamos mostrar um exemplo aqui. Aqui é um exemplo em Python com o IMC, tá vendo? Tem uma sintaxe específica, você coloca lá a condição, tipo, como fosse da matemática, eu quero comparar o valor, ou verificar se algo existe ou não, se é igual. Aí 2 pontos, abre 4 espaços, aí esse bloco que está embaixo na linha 5, tá vendo? É tudo a condição que caso a idade for maior que 18. Esse aqui é um exemplo que eu quero classificar a pessoa com base na idade dela, se ela é maior de idade, se ela é criança, se ela é adolescente, beleza? Aí repetição. A repetição a gente usa quando a gente quer executar um trecho do código várias vezes. Por exemplo, é algo que se repete e eu não quero ficar escrevendo isso 10. Às vezes você repetir 3 vezes, até que dá, você copia e cola 3 vezes. Mas se for 1000, for mais vezes, aí fica inviável. Né? Aí com isso tem alguns elementos específicos, o for e o while. A gente vai ver eles aqui. Esse aqui é o for, por exemplo, ele printa a mensagem olá de 1 até 10. Beleza? Aqui ele usa o range, ele é uma estrutura, uma função que retorna um array pra gente. Ele começa de 0. Então para mim começar de 1 tem que somar 1, tá vendo? Print olá e mais 1, na linha 2. Beleza? Esse é o for. Vamos ver o while. O while, para quem manja um pouco de inglês, que significa enquanto, né? Enquanto a condição ali for verdadeira, ele vai executar aquele código, né? Aí ele vai começar a printar o olá, ele vai começar 1 até 10. Aí para mim fazer isso funcionar, eu tenho que incrementar o i, eu tenho que incrementar o i manualmente. Daí tem várias formas de incrementar. I mais recebe 1, todas elas são válidas, então tudo quer dizer a mesma coisa, na linha 4 ali. Função. A função, digamos que a gente tem uma certa funcionalidade, por exemplo, eu quero gerar uma nota fiscal, eu tenho que abrir um arquivo, algo nesse sentido. Digamos que a gente usa isso em vários locais do nosso sistema. Aí para facilitar, a gente cria uma função, a gente embala esse código em algo que a gente consegue reusar de novo, né? A função seria isso, né? Por exemplo, digamos que tem uma função aqui de exemplo. Notificar via Telegram. Eu passo o número e a mensagem que vai mostrar lá como a pessoa abriu o celular, por exemplo. Aí o resto, geralmente, as funções ela tem a entrada e a saída, como se fosse uma função matemática mesmo. A gente vai ver mais pra frente como que é. Aqui, ó, a função do MC de novo. Né, eu pego a entrada, a altura e o peso e retorno o MC. Eu podia ter armazenado aqui uma variável também e não preciso. Eu uso essa chave, essa palavra especial return, que ele fala, eu estou retornando um valor. Beleza? Aí que a gente está usando na linha 4, está usando a função, tá vendo? Meu IMC, IMC eu passei meus dados ali, aí colocou lá 179 de altura a altura e o meu peso 70 kg. Beleza? Aqui um exemplo mais complexo, eu tirei de um projeto meu. Por exemplo, eu queria ser notificado quando uma ação lá da Bolsa de Valores atingisse tal valor. Aí eu puxava esses dados do Yahoo Finanças e mandava no meu celular daí, via essa função aqui. Aí eu rodava isso como é que chama? No Google Cloud Functions. Aí o custo é quase zero, porque ele cobra por milhares de execuções, né? Então se você executar uma vez só por dia, não tem custo, né? Aí digamos, vamos lá, vamos tentar escrever esse código aqui, ó. Tá vendo a linha 1? Eu tô importando a biblioteca, você usa esse Grammy aqui. Esse bot ID quando você tem que criar um bot lá no Telegram, no aplicativo.
Aí ele vai te dar um ID. Esse My ID é a ID do minha ID, sabe? Supondo se fosse 10 pessoas, cada pessoa teria uma ID diferente. Esse aí eu tive que pegar, tipo, mandar uma mensagem pro bot, um outro código para me pegar esse ID. Um pouco complicadinho, né? Vamos lá. Na linha 6, aí eu já estou definindo minha função. Pode ver que em Node ela vai ser um pouco diferente. Cada linguagem vai ter uma forma de escrita, mas elas são mais ou menos similares. Ela sempre vai ter uma entrada, uma saída e um retorno opcional, né? Aí na linha 8 eu estou gerando um texto, aí vai depender da lógica do seu problema, da sua situação. Aí aqui já tem tratamento de erro, tá vendo esse try catch? Ele é usado para tratar o erro, por exemplo, digamos no Windows, dá aquela tela azul de que lá é um erro que não foi tratado, né? Mas aí que eu tô gerando um texto, quando a gente mexe com um negócio de rede, por exemplo, eu tô puxando uns dados de uma API, eu tô salvando um arquivo, você pode gerar erros, né? Sempre tem que tratar esses erros. Aí que eu tô pegando, eu gero esse texto na linha 8. Se o texto for maior que zero, tipo, se eu tenho um texto para enviar, eu mando o texto na linha 10, tá vendo? Bote API send, eu vou enviar um MyID e o texto. Na linha 11, seria um caso onde não foi gerado o texto, eu estou falando, sem texto. Aí eu só posto uma mensagem aqui, porque lá na plataforma do Google eu consigo ver as execuções e tal. Aí eu consigo controlar por lá também. E é isso aí, os créditos, eu que fiz a apresentação, Alex Aleluia. E aí tenho meu site também, minha loja lá, que tem vendo alguns produtos, bolsa, pochete. Se achar que quer comprar uma coisa lá, vem entrar lá. Beleza? Falou!